E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como dissemos agora há pouco, disse que espera que a votação da reforma tributária seja concluída até outubro no Congresso. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal do PT de Minas Gerais e coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, Reginaldo Lopes. Oi, deputado, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Lívia. Obrigado pelo convite. Agora, deputado, a gente até acompanhou agora há pouco, com informações vindas diretamente de Brasília, que houve uma reunião hoje com prefeitos e prefeitas de várias cidades brasileiras. O que antes se discutia, e acredito que ainda esteja em discussão, uma junção da PEC 45 com a PEC 110, os prefeitos querem agora tratar da PEC 46, que foi protocolada não há muito tempo pelo senador Oriovisto Guimarães, porque, segundo eles, isso daria mais autonomia para prefeitos e prefeitas na condução dos recursos. Queria te ouvir, deputado, como estão essas negociações? Na próxima quarta-feira teremos um mês de grupo de trabalho, né? Então, Lívia, amanhã nós vamos discutir o atual sistema tributário. Foi difícil encontrar alguém que pudesse estabelecer o contraditório, que pudesse defender o atual sistema. Não tem um brasileiro ou brasileira que defende o atual sistema. Na quarta-feira nós vamos ouvir as boas práticas internacionais sobre tributação em relação ao consumo e 170 países no mundo unificar os seus tributos em relação ao consumo, no chamado IVA, Imposto de Valor Agregado. Em relação à PEC apresentada pela Frente Nacional dos Prefeitos, a PEC 46, nós criamos a semana, na próxima, a reforma e o impacto, os seus impactos federativos. Então, nós vamos convidar todas as entidades que representam os entes federados, né? Ou seja, a própria União, os estados, os municípios, e nós vamos dialogar. Nós queremos construir com eles os pontos de convergência. E eu diria para você, Lívia, que o IVA dual, eu estou achando que vai ser o caminho, ou seja, 2 IVAs e uma única legislação. Aí sim simplifica, porque nós vamos unificar os impostos, criamos o IVA nacional e criamos o IVA dos subnacionais. É a PEC 110, deputado? Essa é a PEC 110. Ela propõe 2 IVAs, mas um pouco modificado, que ela tem 2 legislações. Nós vamos ter uma única legislação. Porque é o seguinte, o que complica o sistema são as 460 mil normas que tem o sistema tributário. Nós gastamos 1,5% do PIB na administração tributária. As empresas, dentro do custo do Brasil, 80% do custo das empresas está ligado à administração tributária. Então, esse sistema, ele é um prejuízo. Ele torna as empresas pouco competitivas. O Brasil não é atraente para investimento interno e externos. O Brasil é complexo do ponto de vista tributário. Ninguém sabe explicar o sistema tributário para nenhum investidor. Ninguém sabe o que está pagando de imposto. Nenhum cidadão brasileiro é capaz de dizer: acabei de comprar um serviço, acabei de comprar uma mercadoria e eu sei quanto que eu estou pagando de imposto sobre consumo. Porque nós temos que separar as coisas, ali. O imposto direto, o imposto sobre patrimônio e o imposto sobre renda, quem paga é o cidadão. O imposto é o contribuinte, é o empresário, é o contribuinte. O imposto sobre consumo, quem paga é o consumidor. Ele consumiu mercadoria, ele paga. Ele consumiu serviço, ele paga. Então, todos esses impostos estão embutidos no preço. O cidadão não sabe quanto paga. Qualquer cidadão sabe quanto está pagando de imposto de renda, quanto está pagando de PVA, quanto está pagando em relação a imposto sobre pessoa jurídica, mas sobre consumo ninguém sabe. Então, nós queremos simplificar, nós queremos acabar a judicialização. Você sabe que tem 6 trilhões judicializados, tem um PIB judicializado. É ruim para todo mundo, é ruim para o cidadão. E o Brasil fica sem políticas públicas na ponta. É ruim para os subnacionais. Então, essa reforma, ela faz, além de tudo, da simplificação, do fim da judicialização, ela faz também o Brasil voltar a crescer. Todos os estudos apontam que em 10 anos o Brasil pode crescer numa visão conservadora 12,5% e numa visão otimista 20%. Se vamos crescer 1,4 trilhões em 10 anos, isso representa mais de 400 bilhões de arrecadação, e por isso que eu posso dizer, todos ganham.
A maneira que nós vamos distribuir o recurso, compartilhar com os estados e municípios, vai priorizar os mais pobres. Nós vamos diminuir a desigualdade per capita. Mas eu quero dizer, os municípios pobres ganham, mas os municípios ricos também vão ganhar, porque a economia vai crescer. Os estados pobres ganham mais do que os ricos, mas os ricos vão ganhar porque a economia vai crescer. Então, toda a sociedade brasileira ganha. Esta reforma é do ganha-ganha. Ninguém perde com essa reforma. Deputado, há alguma possibilidade de se retomar, no contexto dessa reforma, a extinta CPMF? Porque hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há nenhuma possibilidade, isso não está no radar do governo. Um imposto sobre transações bancárias, que foi extinto em 2007. Falava-se muito, recentemente falou-se inclusive sobre a possível volta do fantasma da CPMF. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a mencionar algo parecido para tributações em movimentações digitais, mas recuou porque houve muitas críticas. Isso em algum momento está sendo discutido? Há essa possibilidade? Não, e muito pelo contrário. O que nós estamos fazendo é fazer uma incidência tributária de base ampla. O que significa isso? Tudo que for comercializado, de mercadorias e serviços que existem hoje, ou que possa ser inventado no futuro, estarão tributados. Quando você faz uma base de tributação ampla, elimina qualquer sonegação. Não vai ter mais dúvida o que é mercadoria e o que é serviço. Não tem judicialização, porque tem uma alíquota única. Depois, nós queremos acabar com a chamada efeito em cascata, cumulatividade na tributação. O nosso modelo é não cumulatividade plena, ou seja, tudo que na etapa intermediária, o empresário, o industrial, o produtor de serviço, pagar de imposto, na hora do recolhimento será deduzido do imposto final. Então, é imposto de valor agregado. Tudo que ele gastar para produzir nas etapas iniciais, até chegar ao produto final, ao recolher o imposto do IVA, imposto de valor agregado, seja na mercadoria ou seja no serviço, ele vai descontar toda aquela cadeia. Portanto, não tem mais imposto sobre efeito em cascata. Se a gente implementar o CPMF, é imposto em efeito cascata. É um imposto mais desigual, mais regressivo, tributa todo mundo igual, dependendo do que ganha. E é em cascata. Toda hora que o dinheiro vai no banco, vai tributando. É a turma do imposto único. O imposto único não é justo. O problema não é o tamanho da arrecadação. O problema é como são tributados, aonde são incididos os impostos, que mostram se um país é civilizado, se um país é justo, se ele busca a justiça tributária para buscar a justiça social ou não. Então, o CPMF, jamais. Agora, deputado, o senhor que está tão envolvido nesse grupo de trabalho e com certeza está acompanhando todas essas articulações, mais uma vez o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de uma forma bastante otimista, disse hoje que acredita que no primeiro semestre, lá para junho, julho, a reforma seja aprovada na Câmara dos Deputados e até outubro no Senado Federal. A gente tem esse grupo de trabalho que o senhor coordena, que foi criado no dia 15 de fevereiro. Inicialmente, vocês têm 90 dias para se debruçar sobre a elaboração dessa proposta, ou seja, a Haddad está levando em consideração que vocês vão levar esses 90 dias para analisar e tentar se chegar a um consenso para já iniciar essa votação. Mas falta muito consenso ainda, são muitas áreas diferentes envolvidas. Será que isso vai ser possível? A gente vai ter uma reforma tributária aprovada em 2023? Com certeza. O grupo de trabalho vai entregar o seu relatório até terceira semana de maio. E nós vamos construir as convergências até lá. Nós estamos fazendo as chamadas mesas de dissensos. Aquilo que não tem acordo, nós estamos reunindo com esses setores. O ministro Fernando Haddad abriu a sua agenda uma vez por semana. Estamos negociando e espero que até terceira semana de maio possamos apresentar o relator Agnaldo Ribeiro, o seu relatório para começar o debate no plenário. É bom lembrar que o grupo de trabalho vai fazer uma semana de debates. Nós vamos, ao concluir, nós vamos conversar com todas as bancadas,
com todos os estados, e vamos fazer uma semana para apresentar o resultado do grupo de trabalho. E, com certeza, eu acho com um entusiasmo, porque será o maior legado do Legislativo brasileiro, dessa legislatura. Para frente aí, né, tanto da Câmara quanto do Senado, eu tenho convicção que tanto o presidente Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estão juntos nesta a organização e articulação pela reforma tributária, como também tem o apoio do presidente Lula e de todos os seus ministros da área econômica. Então, tem uma sinergia, tem uma disposição de todos os setores econômicos pela reforma, a priori, lógico, você colocou muito bem, ressalvado alguns destaques, mas tem apoio também e disposição federativa dos governadores e dos prefeitos pela reforma. Então, eu estou super entusiasmado e nós vamos fazer esta grande revolução que vai marcar décadas na economia brasileira e no sistema tributário brasileiro. Pois bem, acabamos de conversar com o deputado federal e coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, Reginaldo Lopes. Deputado, obrigada mais uma vez pelas informações. Espero que com o avançar desse grupo de trabalho, dessas articulações, o senhor possa voltar para trazer as novidades, as conquistas desse trabalho aqui para nós no Jornal Jovem Pan. Obrigada sempre pela presença. Ótima noite, boa semana. Para você também. Obrigado.